Texto 1. No primeiro dia do Enem 2015, os candidatos terão que responder a 90 questões de múltipla escolha. Dessas, 45 são da prova de Ciências Humanas e 45 são da prova de Ciências da Natureza. Os portões abrem ao meio-dia, às 12 horas e fecham às 13 horas no horário de Brasília. Vamos destacar esse trecho aqui, olha. E fecham às 13 horas no horário de Brasília. E as provas terão início às 13h30. Texto 2. A gente vai destacar aqui os fusos horários no texto 2. Vamos lá. O que você tem que dominar de fuso horário? Porque a questão aborda um conhecimento sobre fuso horário. Primeira coisa, o Brasil tem um fuso horário basicamente aqui, ó. Esse fuso horário é chamado de fuso marítimo. O que tem de importante aqui é o conhecimento sobre o fuso horário de Fernando de Noronha. E o primeiro fuso, que é chamado de fuso marítimo, está 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. O segundo fuso do Brasil é o mais importante, porque é dele que nós temos a hora oficial do país. Ele desce mais ou menos aqui, olha, pega o Amapá, separa o Pará, vai descendo, passa por aqui, chega até o Rio Grande do Sul. Para você guardar, e é muito simples você guardar isso, ele vai pegar todos os estados da região sul, como você pode perceber, todos os estados da região sudeste, todos os estados da região nordeste, e além disso, pega Goiás, o Distrito Federal, daí a hora oficial do Brasil, pega o Amapá, o Pará e o Tocantins. Guarde, sobretudo, estados do sudeste, do nordeste, do sul e o Distrito Federal. Daí, -3 em relação a Greenwich, 3 horas em relação a Greenwich de atraso. O terceiro fuso do Brasil, ele vai descer aqui, ó. Ele vai dividir o Amazonas, vai ter um pedacinho do Amazonas lá de fora e vai descer aqui. Este é o fuso -4, 4 horas atrasado em relação a Greenwich. É o fuso horário 3. O primeiro é o -2, o segundo é o -3, o terceiro é o -4. E por último, pegando o Acre e um pedacinho do Amazonas, nós temos -5. -5 em relação a Greenwich. É o quarto fuso do Brasil. Portanto, são 4 fusos e você tem que lembrar que esses 4 fusos ocorrem em função da boa extensão longitudinal. Quando eu falo de extensão longitudinal, eu falo de leste para oeste. Outra coisa importante nessa questão é falado, no decorrer da questão, do horário de verão. E o que você tem que dominar sobre o horário de verão? O horário de verão é adotado em estados que estão mais próximos do Trópico de Capricórnio. E o Trópico de Capricórnio atravessa o Paraná e São Paulo. Basicamente aqui que ele vai atravessar, beleza? E quais estados adotam o horário de verão? Do Mato Grosso para baixo, pega o Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai. Tem que lembrar que os estados que estão próximos da linha do Equador, como por exemplo os estados do norte, do nordeste, são estados que não terão uma grande variação de luminosidade nos meses de verão e também de primavera. Portanto, eles não adotam o horário de verão. O horário de verão é adotado em estados que estão, repito, mais próximos do Trópico de Capricórnio. Nestes estados, o fotoperíodo, ou seja, o período de luminosidade no verão, será gigantesco, e daí a adoção do horário de verão. Agora vamos dar sequência na questão. Os candidatos que fizeram o Enem de 2015 tiveram de ficar atentos ao que podiam levar para o local de prova e, principalmente, ao horário de fechamento dos portões em sua cidade. De acordo com os textos 1 e 2, e o texto 2 foi o texto do mapinha, e considerando que todos deveriam começar a prova ao mesmo tempo, os candidatos. Então vamos lá, essa que é a parte importante, todos deverão começar a prova ao mesmo tempo, obviamente. Os candidatos, vamos para as alternativas. Letra A, da Bahia, deveriam entrar até às 12 horas, hora local, pois o estado adota o horário de verão. Isso aqui está errado, né? O estado não adota o horário de verão. Como foi falado, está mais próximo da linha do Equador. Nós não temos uma grande variação de luminosidade no período de verão. Basicamente, nos estados do Nordeste, o período de dia e de noite é basicamente o mesmo ao longo do ano. Portanto, a alternativa A incorreta. Alternativa B. Vamos lá. Os candidatos de Goiás deveriam entrar até às 12 horas, hora local. E como todos os estados do Centro-Oeste, está no mesmo fuso de Brasília. Opa!
Olha só, e como todos os estados do Centro-Oeste está no mesmo fuso de Brasília. Goiás está no mesmo fuso de Brasília e o Distrito Federal. Os outros estados, não. Portanto, alternativa incorreta. Letra C. Os candidatos do Acre deveriam entrar no local da prova até às 10 horas, hora local, pois o estado possui 2 horas a menos que o horário oficial e Brasília utiliza o horário de verão. Perfeito. Nós temos 2 horas a menos em relação a Brasília, mas você pega que os portões serão fechados às 13 horas, 2 horas a menos dá 11 horas. Mas a gente tem que lembrar que Brasília tem 1 hora a mais em função do horário de verão. O Acre não adota, Brasília adota. Portanto, lá no Acre serão 10 horas. Tá entendido? Alternativa letra C. Alternativa D. Do Amazonas inteiro deveriam entrar até às 11 horas. Como foi visto, o Amazonas não se encontra totalmente em um mesmo fuso. Daí o erro da questão. Alguns sim entrarão 11 horas. Os outros, que estão no mesmo fuso, que remete ao Acre, entrarão 10 horas. Portanto, alternativa incorreta. Letra E. Do Mato Grosso, os candidatos do Mato Grosso deveriam entrar até às 12 horas, hora local, pois o estado possui 1 hora a menos que Brasília e não adota o horário de verão. Opa, esse não adota o horário de verão está incorreto, porque o Mato Grosso adota sim o horário de verão. É isso aí.